Há 30 anos, a Della Páscoa Engenharia segue sua trajetória com a missão de oferecer serviços de excelência aos seus clientes, apresentando soluções que possam melhorar a qualidade de vida das pessoas, encurtando distâncias e contribuindo para o desenvolvimento social e econômico de nossa região, através da infraestrutura, tecnologia e sustentabilidade. Della Páscoa Engenharia, há 30 anos transformando a cidade e região. A promoção Girando Sol na sua casa está de volta e ainda melhor. Tem prêmios instantâneos de 100 a 700 reais. Prêmio mensal de um conjunto de 12 eletros. Geladeira, TV Smart, cafeteira, videogame e muito mais. Além do prêmio final de 50 mil reais. Confira o regulamento e cadastre-se no site promocalgirandosol.com.br. Quanto mais produtos você comprar, mais chances de ganhar. Promoção Girando Sol na sua casa. Para você curtir ainda mais o seu lar. Quando se trata da sua saúde, cada minuto conta. No LabMed, estamos sempre um passo à frente com tecnologia avançada e serviços especializados com atendimento 24 horas. LabMed Kids, Drive-Thru e coleta móvel. Tudo para que você tenha mais praticidade e agilidade no seu dia a dia. Fale com a gente pelo WhatsApp 55 3301 1012. LabMed, 60 anos em sintonia com a vida. So darling, take my hand, you got to understand. I don't wanna just be friends. Come away with me and live my fantasy. I don't wanna just be friends. Chegou o Clube D+, o clube de vantagens do assinante do Grupo Diário. Nele, você tem muito mais descontos em restaurantes, lojas, cinemas, academias, farmácias e muito mais. Vem ser mais. Assine agora pelo WhatsApp 55 32 13 7272 ou pelo site do Diário. Clube D+, muito mais vantagens para você. Olá, para você que nos acompanha pela Rádio CDN e também pela TV Diário, está no ar um sala de debate super especial neste final de ano, né? E abrindo as portas e também o estúdio para receber o reitor da UFSM, o professor Luciano Schuch, e também a atual vice-reitora e reitora eleita, professora Marta Adami. E comigo, na condução dos trabalhos, está o jornalista Marcos Fonseca, que é o apresentador do Sala de Debate, primeira edição. Sejam todos muito bem-vindos. Muito bem, para começar o nosso programa, direciono a minha primeira pergunta ao professor Schuch. Professor, o senhor está na gestão há pelo menos aí 10 anos, né? Desde o reitor Paulo Burman e depois o senhor assume a reitoria. De lá para cá, na sua avaliação, quais foram os principais avanços, né? Então, primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui junto no Sala de Debate, um grupo do Diário aqui na CDN, para falar um pouco da nossa universidade, né? Agradecer também essa caminhada junto à professora Marta Adami, essa grande parceira na gestão da universidade, e tenho certeza, eu estou aqui porque a professora Marta esteve junto nessa caminhada, não só como vice-reitora, mas desde a época depois como pró-reitora de planejamento, pró-reitora de graduação, chefe de gabinete, e como diretora do CCNE também contribuiu muito. Então a universidade é feita de pessoas com muita força. Nesses na verdade 12 anos da alta gestão da universidade, como diretor do Centro de Tecnologia, dizer que a grande mudança da universidade é uma universidade muito mais presente com a sociedade. Esse talvez seja um grande avanço da nossa universidade, é estar junto da sociedade. E com esse junto com a sociedade, a partir de como a gente pode dar exemplo como Viva Campus, onde a nossa universidade ela é um grande parque da cidade, mas também pelo
por grandes projetos de extensão, como pode dizer também a questão do nosso geoparque da Quarta Colônia e Caçapava. Então, a universidade faz projetos transformadores. Também, essa mais perto da sociedade, através da nossa própria criação da Projetoria de Inovação e Empreendedorismo, que traz essa questão também das nossas empresas, startups, que estão hoje dentro da universidade, prestando serviço para a sociedade. E eu falo nós com a sociedade, essa grande mudança que a gente vê na universidade. A gente pode falar também pelo Hub de Inovação Social, que se encontra hoje no prédio da antiga reitoria. Então, eu acho que o grande avanço nesse período é aquela questão que muitas vezes se falava, muros entre a universidade, que a gente vem derrubando esses muros dia após dia. Claro que ainda existe uma barreira, porque muitas vezes a gente faz uma ciência, essa ciência pensando num futuro, às vezes pensando para daqui 10, 20 anos na frente e para estar distante do dia de hoje. Então isso às vezes causa uma barreira, mas através da extensão e da inovação a gente consegue tocar a sociedade, e essa é a grande mudança da nossa universidade nos últimos anos, estar presente. E a força da universidade vem com a força do nosso entorno. E quem tem que defender a universidade, eu sempre digo, não é os servidores públicos, mas sim a sociedade, que é impactada por essa universidade, impactada por projetos, impactada pelos seus egressos, impactada pela presença e não pelo salário dos servidores que gastam na sociedade, que muitas vezes fazem essa fala que a universidade é o maior orçamento da cidade, mas a universidade é importante não por esse orçamento, é importante pela transformação que ela faz através do ensino, pesquisa, extensão e inovação. A universidade sempre foi um canteiro de obras, em alguns períodos mais, outros menos, né? Como é que está neste momento? Tem novos investimentos acontecendo e que marca, talvez que obra que o senhor acredita que deixará como marca da sua gestão? A universidade passou, né, Marcos, nesse último período agora, um período com uma redução de investimento assim, na universidade, uma retomada agora nos últimos anos. Questões que vão acontecendo na história da universidade, dependendo a gente depende muito dos governos. Então a gente tem momentos de altas e baixos do orçamentário. Mas a nossa universidade, dá para dizer que a grande marca, talvez, da nossa gestão, né, professora Marta, é o biotério. A construção do biotério, um NB2, para a sociedade entender o que é isso, um biotério que tem nível de proteção. É a única universidade do país que tem um biotério NB2 para a criação de animais, para ser feito em experimentos, que foi um investimento da universidade e de órgãos de fomento, como o FINEP, de mais de 12 milhões de reais, que a gente inaugurou no ano passado. Esse ano, no começo desse ano, foi inaugurado o biotério. É uma obra estratégica para fazer ciência. Mais de 40% de toda a produção da universidade hoje depende do biotério. E é um dos poucos biotérios das universidades federais do Brasil que atende às normas que foram lançadas no ano passado e tiveram que... a implantação das normas foi adiada, porque ninguém estava pronto para atender as normas, a não ser a Universidade Federal de Santa Maria. A gente já estava se antecipando, uma questão importante para o bem-estar dos animais e também para a própria segurança dos servidores. Então essa é uma obra marcante da nossa gestão. Outra obra que a gente pode dizer também é a própria pista de atletismo da nossa universidade, foi na gestão junto com o professor Burma, né? Mas nesse período da gestão é uma pista a nível olímpico na nossa universidade, que a gente pode dizer, e nesse momento a gente está iniciando as obras do PAC, do Plano de Aceleração. São 10 obras na universidade, os canteiros de obras estão se iniciando. Investimento do governo na nossa universidade de 19,5 milhões de reais e contrapartida que vai ficar para a professora Marta e o professor Tiago pagar essa contrapartida, porque as obras estão iniciando agora. Então esse é um presente que a professora Marta vai receber, né? Que vai inaugurar essas obras todas, mas tem que fazer um investimento próprio da universidade de mais de 12 milhões. São obras que a gente pode citar, mais um bloco da moradia estudantil que está se iniciando, mais de 1,5 milhão para fazer reforma do moradia estudantil, o prédio da comunicação, e aqui a gente está com profissionais da área da comunicação que muitos se formaram na nossa universidade, né, profissionais, então vai ter um prédio próprio agora, que está sendo construído junto à Casa da Comunicação, um investimento de mais de 8 milhões de reais para esse prédio. Então o canteiro de obras já se iniciou, e tem mais outras obras, são 10 obras nos campos, um espaço de ecoterapia em Palmeiras das Missões, que a obra já está avançado. Então hoje nós temos um canteiro de obra na nossa universidade de novo. Quer dizer, as obras não param, né? Então a universidade continua se expandindo. Tem espaço para se expandir? Temos espaço muito para se expandir ainda. Só aqui na sede nós somos 1.600 hectares. Claro que espaço
espaço tem. O que nós temos é disputa interna por áreas, mas espaço para expansão ainda a universidade tem, e ainda nos próximos anos a gente vai conseguir trabalhar. Claro que a questão rural, dos centros rurais, que necessita de espaço para a criação de animais de grande porte, a questão das cultivares, que precisa de uma área maior, esse cada vez está sendo mais comprimido pela própria cidade que está encostando no campus. Então, alguns experimentos já fica mais complexo de fazer na área experimental da universidade, porque do lado é um condomínio residencial. Então, num futuro próximo, a gente vai ter que conseguir uma nova área um pouco mais afastada da cidade para seguir alguns experimentos ainda que a universidade faz, principalmente na área do agronegócio, que isso é uma questão complicada, porque a cidade encostou. A universidade iniciou numa área rural e hoje já está com um grande conglomerado da cidade chegando em todos os lados da universidade. Muito bem. Bom, professor Schuch, neste período também que o senhor está como reitor da universidade, é um período que se coincidiu com muitos ataques a instituições públicas, né? Colocaram em xeque aí a credibilidade de muitas instituições, inclusive a própria UFSM. Como o senhor avalia esse período e como o senhor também avalia a sua posição em relação às respostas, enfim, neste sentido? Dizer que, vamos pensar esse período, né, esses últimos 10 anos que a gente passou pós-pandemia, e a gente não pode esquecer que teve o governo federal passado, que atacou muitas universidades. Atacou o papel das universidades, desacreditando o papel da ciência, desacreditando o papel das vacinas. Isso causou um grande impacto em todas as universidades federais, e a UFSM também não. E incentivou também grupos locais a também se manifestar contra o papel da universidade. Mas o maior contrassenso que esses próprios grupos que atacavam a universidade queriam que seus filhos estudassem na universidade. Então é uma coisa ilógica. Tu ataca a instituição, mas quer que seu filho estude pela excelência que tem dentro da própria universidade. A minha posição sempre foi de defesa da nossa universidade, defesa mesmo da universidade. Não importa quem está atacando a universidade, se é da direita ou da esquerda. Os maiores cortes que a universidade teve na história foi do governo da esquerda, do governo do PT. Foi no governo Dilma, os maiores cortes da história que a gente teve foi, e depois de lá vem os cortes menores. Mas o maior ataque que a gente teve foi no governo do presidente Bolsonaro, onde desqualificou completamente o papel das universidades. Mas em termos de verbas, os governos do PT... O governo do PT, o maior corte foi no governo da Dilma. É um contrassenso. É um contrassenso, Já agora, no governo, nós iniciamos, só que depois do corte da presidente do Dilma, foi reduzindo o orçamento, todos os governos foram reduzindo o orçamento. E agora, com o presidente Lula, voltou a subir o orçamento. Com certeza não é o orçamento que a gente precisa ainda, mas a questão principal não é só o orçamento, porque o orçamento a gente acaba se adaptando. Claro que isso causa um desgaste da estrutura da universidade, redução de terceirizados, e muitas vezes a gente deixa de investir em qualificação e capacitação das nossas equipes, dos estudantes com viagem, nesses períodos com menos recurso. Mas o ataque à atividade da universidade, o ataque ao servidor público é muito ruim, porque isso tira a credibilidade. Muitas vezes o jovem acaba querendo não estudar na universidade, acabam desacreditando. Isso tem um problema social gigantesco no nosso país. Então, os ataques que a gente passou foram muito duros. Os cortes, a gente vai lutando e vamos sobrevivendo, com certeza a gente precisa de mais recurso. E eu sempre falo, se hoje chegasse 100 milhões de reais para nós, a gente investiria 100 milhões na hora. Porque para fazer ciência, fazer pesquisa é caro no Brasil e em qualquer lugar do mundo. Para montar um laboratório de ponta hoje é um custo muito elevado. Por isso que muitas vezes as pessoas não entendem o papel da universidade. Mas uma vez teve uma grande polêmica aqui em Santa Maria que a gente comprou um piano. Foi comprado um piano. Um piano, acho que foi uns 500 mil reais, custou o piano, foi nessa ordem. E todo mundo começou uma crítica gigantesca à universidade, numa época de cortes, tá? Na época de cortes. Mas o piano, para o curso de música e um piano de alta qualidade, tem o mesmo papel que um supercomputador para física, trabalhar com meteorologia, tem o mesmo papel que um cromatógrafo para química, para poder fazer a sua ciência. Então, e isso custa caro. Então, esse investimento que a nação brasileira tem que fazer nas universidades garante o nosso futuro da nação. O futuro da nação depende desse investimento. E quando a gente não tem esse investimento, fica muito mais complexo, atrasa. E a gente não pode esquecer que nós somos uma colônia ainda. Nós somos uma colônia. Porque toda a tecnologia que a gente usa no país vem de fora. Poucas tecnologias que a gente consegue hoje desenvolver no nosso próprio país. Em algumas áreas a gente consegue alguns avanços, mas senão é tudo importado. A gente exporta commodities e importa tecnologia. E esse problema do balanço econômico, a gente tem que agregar valor ao produto. E não importa que se é o morango produzido em Agudo, e aí vem, por que Agudo tem morango?
Pelo estudo da Universidade Federal de Santa Maria, há mais de 20 anos, que definiu que naquela área era para ser uma área de plantação de morango, por uma questão de clima, de solo e da cultura também do local. Hoje tem uma grande produção de morango ali, só que a gente tem que agregar valor. Não podemos vender o morango. Como que eu agrego valor? Isso vale para a soja, isso vale para o ferro, isso vale para o minério de ferro, vale para tudo que a gente faz no nosso país, de a gente conseguir agregar valor. E aí a gente tem que começar a industrializar o país. Os últimos governos, todos, não importa o partido, vem desindustrializando o nosso país. Então é um problema muito sério que a gente passa, e quem pode reverter isso é os governos, junto com as universidades e o setor produtivo. A TRIPCL tem que existir, e esses 3 agentes têm que fazer a transformação do nosso país para gerar riqueza para o nosso povo. Bom, são 65 anos, a universidade passou por vários processos, passou por um regime militar, mas está aí, tá? Você continua ativa, apesar de todos os contratempos. E tem um desafio, professora Marta. Vários, não? Mas eu vou dizer, lembrei de um agora, né, que vai pegar na sua gestão, que é um grande desafio, que é o anúncio que a universidade fez agora, no final do ano, da criação de um curso de medicina no campus de Palmeiras das Missões. Sim. Quer dizer, será um dos grandes investimentos da universidade na área da educação, se isso for adiante, se for aprovado, mas vai pegar na sua gestão. Como é que a senhora vê esse desafio agora? Bom, esse é um desafio para um grande desenvolvimento, não só da educação, mas da saúde, para uma região. Uma região que necessita de um atendimento em saúde. Entretanto, esse desafio posto, ele está aprovado pela instituição, foi aprovado nas instâncias institucionais, e ele gera também um compromisso para aprovação, né? E o compromisso para aprovação prevê vários requisitos, né? Que, se não forem atendidos, não tem como ser implantado. Então, é complexo, né? É complexo, a gente aguarda e espera que realmente haja uma sensibilidade no atendimento desses requisitos, porque aquela região necessita, o país necessita de mais médicos, porque se nós não precisássemos de atendimento em saúde, né, nós não teríamos o caos na saúde que a gente vive hoje, né? Então a gente espera a sensibilidade do governo em atendimento a esses requisitos, que, se atendidos, teremos o curso de medicina. As entidades médicas costumam criticar a criação de novos cursos, até pela qualidade. Mas a gente está falando de um curso com a chancela da UFSM. Claro, é diferente. Então, não é diferente, né? Como sempre falou o nosso reitor Luciano, o que é preferível? Que nós façamos esse curso ou que outra chancela qualquer abra esse curso? Nós, ao abrir esse curso, nós temos a garantia da qualidade. Agora, a garantia da qualidade, o UFSM, exige alguns requisitos. Esse curso, para ser aberto, tem exigência de alguns itens, que nós esperamos sejam cumpridos. Então, nós estamos no aguardo desta... O investimento para a criação... Esse investimento ele não é pequeno. Não é pequeno. Esse investimento de mais de 70 milhões que é necessário para implantar o curso na Palmeiras das Missões, quase 100 vagas docente e quase 50 vagas de técnico de educação, que é o necessário para implantar esse curso com qualidade, com selo da UFSM. 50 vagas. De técnicos e 100 de docentes. Para implantar 50 vagas de estudantes. De estudantes, mas precisaria, então, 150 servidores e 70 milhões de reais. Esse valor a gente não investiu para a criação do campus em Palmeiras das Missões nesses 18 anos de funcionamento do campus. Também existe um compromisso fundamental também da Prefeitura de Palmeiras das Missões com o Hospital Regional, que está sendo construído, com vários problemas que está. A gente sabe quanto demorou o nosso Hospital Regional aqui. Sim, até hoje tem problema. Então, com o Hospital Regional que está sendo construído lá, que vai trabalhar com alta e média complexidade, casado com o curso de medicina, é fundamental para a assistência daquela região. Só que a complexidade do curso de medicina é muito grande. É muito grande. A gente sabe disso, a gente tem esse compromisso que para iniciar esse curso precisa o selo de qualidade da UFSM. Por isso esse curso, como a professora Marta falou muito bem, ele foi aprovado internamente, mas para ele funcionar tem muitos condicionantes ainda que dependem do governo federal, do município e de várias outras entidades que são fundamentais para esse curso funcionar. Ministério da Educação e Ministério da Saúde, porque o hospital também tem que ter esse compromisso do Ministério da Saúde.
Em que momento vocês entenderam que era viável, né, realizar este movimento lá em Palmeira das Missões? A gente sabe que a UFSM possui outros campos, e a pergunta é por que em Palmeira das Missões e há quanto tempo esse trabalho vem acontecendo internamente? O curso de medicina, na verdade, quando foi criado o campus há 18 anos atrás, era o sonho do campus. Daí, o primeiro movimento data de 2007. 2007. E iniciou, então, é antigo. Aí o curso, devido às complexidades do curso de medicina na época e da própria região, a gente acabou criando enfermagem, nutrição e biologia, que são da área da saúde que trabalham nessa questão. E depois o projeto já se tentou, né, em alguns momentos, fazer e se parou. Mas com o ingresso do atual governo, com a política de expansão dos cursos de medicina e investimento, o governo federal fez um levantamento de quais locais do país teriam demandas para cursos de medicina. E a região noroeste do estado, no Rio Grande do Sul, é a única região que o governo federal definiu como uma área possível de implantação de cursos de medicina. Quando surgiu essa oportunidade, a pergunta que eu fiz para nós aqui na universidade, se é para ter um curso de medicina na região noroeste, quem é que pode garantir a qualidade? É a UFSM ou uma instituição privada? Porque as dificuldades vão ser a mesma. Certo? Mas eu tinha certeza de fazer isso. Daí a gente começou desde o início, agora um momento mais forte, desde o início do atual governo, ou seja, nós estamos indo praticamente 3 anos nessa construção, foram construídos 2 PPCs que foram feitos, discutidos aqui com a sede. Então, é uma caminhada desde há 18 anos atrás já, mas ela se concretizou com a proposta do atual governo de investir em implantação de vagas em universidades federais para cursos de medicina. Uma política de Estado do governo brasileiro, e nós, como um braço do Estado, estamos aptos a implantar essa política. Muito bem. Bom, mas houveram algumas resistências dentro da própria universidade, porque nem tudo são flores, né? Acho que para qualquer situação, ainda mais na implantação de um curso de medicina, as discussões, as reuniões, os planejamentos são inúmeros, né? Houveram resistências internas? Sim, dentro do próprio curso de medicina daqui, teve resistência, sim. A gente não nega isso, mas foi discutido e a tendência era de que não deveria haver esse curso, né? Mas teve votação nos conselhos e a votação superou essa. O próprio CREMES, né, o conselho fez uma nota contra. Quando a gente começou a discussão inicial, você tem uma ideia, quando começou a primeira discussão, quase 3 anos atrás, um memorando do campus para a sede solicitando o estudo curso de medicina teve uma nota de repúdio. Mas a gente não pode esquecer que a universidade tem autonomia universitária para a criação de cursos. A gente não precisa do aval de conselhos profissionais para abrir cursos. Claro que a atuação do profissional, sim. Então, essa autonomia da universidade tem que ser respeitada, certo? Para garantir o curso de medicina da sede. A gente escutou várias vezes, eu tive no mínimo 2 vezes no colegiado o curso para discussão do curso, mas existe uma resistência muito grande dos profissionais da área médica em relação à criação do curso. O que é estranho, porque nós vemos muitos brasileiros, inclusive aqui de Santa Marienses, indo para outro país, Paraguai principalmente, para fazer curso de medicina e depois tem que revalidar aqui. No conselho, esse argumento foi muito bem falado, no conselho universitário, ou não foi do Conselho de Pesquisa e Extensão, teve essa discussão que os alunos vão ter que se deslocar para fazer estágio, fazer os internatos, talvez 100 quilômetros para se deslocar entre uma cidade e outra no hospital. Eu fiz essa fala. É mais fácil ele deslocar 100 quilômetros ou para fazer um estágio que vai demorar 1 mês, fazer um internato, ou ele ter que morar na Argentina, Paraguai, Bolívia, Colômbia, 4 anos pagando pelo curso e depois tentando revalidar. O que é melhor para o cidadão brasileiro? O que é melhor para ele? O que vai ser mais barato? Essa pergunta eu fiz no conselho para os nossos conselheiros. O que é mais barato? Então, essa demanda pelo curso de medicina existe, pessoas que querem fazer. Então, se for possível, agora depende, se o governo brasileiro quer investir no curso de medicina naquela região, quem se disse? Nós estamos prontos. Agora depende do ministro da Educação e do presidente se vai fazer o investimento necessário. Que nós não abrimos mão dessas condições que foram colocadas. De número de docentes, de número de técnicos e da cifra. Porque não tem condições de fazer um curso sem essas condições. É isso. Tecnicamente, nós estamos aptos sob essas condições.
Muito bem, trazendo um pouco mais a professora Marta para dentro da nossa conversa, né? A professora Marta eleita como reitora para a próxima gestão, marco histórico, né? A primeira mulher a exercer o cargo de reitora nesses 65 anos recém-completados pela nossa universidade. A minha pergunta, professora, é em que momento você entendeu que estava preparada para subir essa escada, né, para traçar essa trajetória e chegar até o cargo de reitor? A gente sabe que a senhora ocupou cargos em pró-reitorias, né, outras responsabilidades também, mas em que momento aquela chavezinha girou e disse, olha, tô pronta? Olha, eu já tinha feito uma tentativa como vice-reitora em 2009, uma tentativa junto com o professor Burman, né, que nós não tivemos sucesso. Nessa ocasião, eu já tinha assim, uma noção muito clara de qual é a universidade que nós entendíamos ser a universidade. Já lançávamos um movimento por uma universidade que tivesse critérios, uma universidade onde nós pudéssemos agir tecnicamente e seguíamos sempre pensando nessa universidade. Nessa universidade que a gente tivesse o brilho no olho para trabalhar, nessa universidade que a gente visse a empolgação que a gente vê o Luciano falar sobre ela, nessa universidade com um propósito, né, que eu tive a oportunidade de acompanhar o Luciano nesses 4 anos, quando ele fala da inovação, quando ele fala da pró-reitoria da inovação. E então, desde essa época, enquanto diretora de centro, eu já vinha pensando que os gestores da universidade precisavam trabalhar com propósito e com técnica. Então, a gente já tinha uma equipe trabalhando desta forma. Me foi dada a oportunidade de passar em algumas pró-reitorias, e por onde eu passei, esta era a nossa, vamos dizer, o nosso caminho, né? Sempre com propósito e com técnica. E tive a oportunidade, nesses 4 anos, de implementar várias coisas com o professor Luciano. Aprendi muito. Eu acho que essa combinação do jovem e da experiência, ela faz muito bem. E definitivamente, na metade do nosso mandato, assim, eu me senti madura, suficiente para encarar o desafio. E acho que, sim, estava na hora da universidade ter uma mulher reitora com este propósito, com a equipe que a gente já vinha trabalhando, com algumas mudanças na equipe, e muito segura da equipe que a gente formou também, porque ninguém faz um trabalho. Não é o reitor, não é a reitora que faz o trabalho. São as equipes. E quando a gente tem essa segurança nas pessoas, o trabalho certamente flui, com muita conversa, com muito diálogo. E aí foi nesse momento, há 2 anos atrás, que eu senti que essa era a hora. Pois é, e como seu vice-reitor, tem mais uma vez um professor do Centro de Tecnologia, né? Também jovem. O CT sempre nas cabeças. Eu não me recordo se o CCNE já levou algum professor. Sim, o professor Odilon. Só para eu complementar minha pergunta, é de que maneira os centros também acompanham vocês nessa trajetória, né? De que maneira vocês, tanto você pelo CCNE, o professor Tiago pelo CT, levam um pouco dos seus centros para a gestão, né? Sim. Nós temos um histórico de reitores e vice-reitores com muita presença sempre do CCS, CT. CCNE teve um reitor somente, CCR, né? Mas eu acho que esses são os fortes, né? Eu sou a segunda representação do CCNE, mas sempre se teve uma presença muito forte do CCS, do CT, que acabam por ser os centros maiores. CCR. Para quem não é familiarizado, CT é o Centro de Tecnologia. Tecnologia, CCR é rurais e CCS é saúde. Que são os maiores, né? E por isso, então, são as pessoas mais
Os demais centros são centros menores, por exemplo, artes e letras, educação física e desporto, educação, são centros menores, né? Então as probabilidades também são menores. O CCNE, que é o Naturais e Exatas, é médio, né? Então, como médio, estamos na segunda classificação, segundo ranking, vamos dizer. Perfeito. E pegando, nós temos ainda. Temos uns minutos ainda, Fonseca. Temos uns minutos. Falando em tecnologia, e o professor Chuck falou da questão da tríplice hélice, né, que já está se falando até agora em 4, né? Não mais 3, mais 4. Como é que está? Porque a universidade, historicamente, tinha uma rejeição com relação à presença de indústrias, empresas, setor privado lá dentro. Isso parece que é uma barreira que está se vencendo hoje. Como é que está essa relação hoje com o setor privado dentro da universidade? Presença de empresas. Já dá para dizer que é uma realidade já dentro da universidade. A gente não pode esquecer que já faz 30 anos da Lei da Inovação e da mudança da Constituição, que é uma obrigação das universidades fazer ensino, pesquisa, extensão e inovação. Não é mais opção. Não é se eu faço, se eu quero. É obrigação pela Constituição Federal da gente fazer inovação nas universidades, nós trabalhar junto com o setor produtivo. Claro que existe, a universidade ela é muito diversa, tem áreas que aceitam isso mais fácil e tem áreas que têm mais resistência. E dizer que hoje é uma realidade. Na universidade, hoje o nosso parque tecnológico, o Inovatec, hoje tem 15 empresas associadas que estão atuando lá dentro, ou seja, fazendo parcerias com a universidade. Nós temos hoje quase 50 startups acontecendo, dos nossos alunos, dos nossos professores. Hoje tem professor que é sócio da startup, da empresa dentro da própria universidade. Eu tenho muito orgulho de dizer que eu tenho orgulho do nosso egresso, quando eu chego aqui e tem um egresso nosso aqui fazendo entrevista com a gente, que foi formado pela universidade. Agora eu tenho orgulho de quando eu vou tomar um café numa viagem, num posto, um café da Baristo, que nasceu dentro da universidade. E aqui fazer um pouco de merchandising também das empresas que nasceram, da Delivery Much, que também participa, da BioAgreen, que hoje estão conquistando espaço, a Calmed. São empresas que nasceram dentro da universidade e estão até hoje trabalhando de alguma forma associada com a universidade. Então, esses tempos eu brinquei, né, a gente fala estudante, eu botei um boné de uma das nossas empresas, que é isso, nós temos que defender as nossas empresas que nascem dentro da universidade, tecnologias que às vezes nascem de uma dissertação, de uma tese de mestrado, doutorado, e só que além de não virar só um artigo científico, hoje ela pode virar uma patente, uma proteção, e a própria empresa depois comercializa. Então a gente tem hoje, dá para se dizer, se alguém for aqui, Taara, tomar um refrigerante de gengibre, vai estar lá patente da universidade, a gente ganha royalties. Hoje tem software que é vendido para universidades e prefeituras que a gente ganha royalties. Hoje a universidade ganha quase R$1 milhão por ano de royalties de tecnologias feitas pela universidade que foram comercializadas. Então isso já é uma realidade na universidade. Em 2018, a gente teve uma mudança de chave muito forte. O professor Tiago, hoje que é o vice-reitor, fez uma fala no Conselho Universitário. O Conselho Universitário é o órgão mais conservador da universidade. E em 2018, o professor Tiago fez uma fala de um projeto que estava sendo feito na universidade, um projeto de R$3 milhões em 2018, financiado por uma empresa chinesa para desenvolver uma tecnologia junto com uma startup, e o dinheiro ia ficar na fundação. Tinha tudo para mostrar que era coisas resistências. Ou seja, era recurso em fundação, empresa chinesa, para uma empresa incubada na universidade desenvolver uma tecnologia. Foi aplaudido no Conselho Universitário, porque é a formação dos nossos estudantes. Então, é uma mudança de chave, ou seja, é uma realidade já na universidade. Claro, a gente tem que crescer muito mais. E aí, só que a gente tem um problema também, que às vezes a sociedade nossa sente pouco isso. Porque muito da pesquisa que a gente faz e as parcerias que faz, desenvolvimento que a gente faz, não são com as empresas daqui. Porque a gente não tem um setor forte nessa área. Então, muitas vezes a gente faz... As pessoas depois acabam comprando os produtos para as empresas que foram desenvolvidas pela universidade, mas não sabem que nasceram na universidade. Muitas vezes a gente faz com empresas que estão em São Paulo, estão no Rio, e muitas vezes o agronegócio está comprando, usa um remédio que a base nasceu numa pesquisa aqui, nasceu aqui. Então, a gente tem uma dificuldade de enxergar, melhor. De comunicar melhor. Mas que nem eu dei exemplo de algumas empresas aqui que a gente utiliza, que nasceram na própria universidade. Então, é uma realidade já hoje concreta na universidade. Claro que tem ainda pessoas e grupos e algumas unidades têm uma resistência maior, mas é uma questão muito mais ideológica do que prática. E uma vez a gente pegou essas pessoas com maior resistência para conhecer algumas das empresas da nossa universidade e startups, e quando foi
entraram na startup, viram que era um monte de estudante lá da casa, estudante morador da casa, que estavam lá e começaram a fazer o seu depoimento, que aquele estar ali era garantia, ele fazia o curso, que ele precisava, é um salário, trabalhando com o que ele gosta. As pessoas se emocionaram de não conhecer a realidade. Então, dizer que a universidade hoje está pronta a receber novas empresas e ter dentro dos laboratórios de pesquisa, bancadas das empresas hoje, que já existe uma realidade na universidade, parcerias, e nós temos engenheiros, técnicos das empresas dentro da universidade hoje. Essa troca, porque a gente tem que fortalecer o setor produtivo nacional. E como é que a gente faz isso? É com as parcerias que a gente faz hoje com nossos convênios. E esse avanço todo foi nessa década, né, isso, Luciano? Porque 2018 tem essa fala que é o marco, a fala do Thiago no Conselho, que foi aplaudido, e em 2012, quando a gente tentou aprovar a resolução de prestação de serviços no Conselho Universitário, nós fomos acusados de estar vendendo a universidade por prestar um serviço à comunidade. Porque nós não tínhamos nada que regulamentasse isso. Então, nessa mesma década, nós viramos uma chave. Um exemplo da prestação de serviço que a senhora Marta falou, muitas pessoas hoje têm sistema fotovoltaico nas casas, inversores e placas fotovoltaicas. Sim. Se vocês olharem aquelas placas, os inversores, atrás lá tem um selo do Inmetro. E tem um código ali, que foi feito uma teste de segurança. Sabe quem é que fez aquilo ali? Universidade Federal de Santa Maria. Só tem 2 laboratórios no país que certificam inversores fotovoltaicos. Um é nosso. Então, todo o produto para entrar é feito no país, para dizer que tem qualidade, que não vai botar fogo nas casas. O selo do Inmetro, se vocês olharem ali, entrar naquele código, foram verificar, quem fez o ensaio foi a nossa universidade. As pessoas não sabem disso. E é uma fonte de recurso. Então, se alguma empresa do mundo quer vender um inversor no país fotovoltaico, e quanto maior a potência dele, só nós fizemos no país, o nosso, que eu digo, a FSM, passa pela universidade. Então, tem lá um laboratório que só faz isso, presta serviço para certificar, para dar qualidade ao produto que depois o cidadão compra. Então, e às vezes, e essa prestação de serviço, a professora Marta, dizia que a gente ia vender a universidade, é o contrário, é gerando qualidade de vida para as pessoas. Isso vale outros testes que a gente faz, o próprio LARP, que faz vários ensaios certificados, que é o laboratório da professora Marta, que presta serviço. E esse prestar serviço, para alguns, pensa que tem que ser gratuito. Não é, a universidade é pública, mas o serviço dela não é gratuito. Principalmente se eu for prestando serviço para uma indústria. A indústria tem que pagar por esse serviço. Pagar pelo ressarcimento do uso da infraestrutura, pelos salários que os servidores, né, fazem esse trabalho. Então, quando eu começo, o servidor trabalha para a indústria, para fazer um teste num produto, tem que ser ressarcido a União em relação a isso. Então, essa relação às vezes que não é bem entendida. Mas esse é um exemplo bem bom para as pessoas chegarem na casa, vão no seu inversor, olhem lá o selo do Inmetro e busquem aquilo lá, que vocês vão ver que é o FSM que fez o teste. Mas está faltando um pouquinho de comunicação aí, não? De divulgação, claro, aliás. De divulgação. Está. E sabe por quê? Porque, infelizmente, nós não temos mais profissionais de comunicação nos nossos quadros. Eles precisam ser terceirizados. E isso entra dentro da rubrica consumo. Para contratar um profissional de comunicação, nós temos que tirar recurso de dentro de um laboratório. Então, nós estamos aí gestionando junto ao governo federal para mudar um pouco essa situação do quadro e ver se a gente volta a contratar profissionais da comunicação. Muito bem, a gente tem muito assunto para tratar por aqui ainda. Estamos conversando com o reitor da UFSM, o professor Luciano Schuch, também a atual vice-reitora e reitora eleita da universidade, professora Marta Daime. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Estamos apresentando Sala de Debate. So darling, take my hand, you got to understand. I don't wanna just be friends. Come away with me and live my fantasy. I don't wanna just be friends. Quando se trata da sua saúde, cada minuto conta. No LabMed, estamos sempre um passo à frente com tecnologia avançada e serviços especializados com atendimento 24 horas. LabMed Kids, Drive-Thru e coleta móvel. Tudo para que você tenha mais praticidade e agilidade no seu dia a dia. Fale com a gente pelo WhatsApp 55 3301 1012.
LabMed, 60 anos em sintonia com a vida. A promoção Girando Sol na sua casa está de volta e ainda melhor. Tem prêmios instantâneos de 100 a 700 reais. Prêmio mensal de um conjunto de 12 eletros. Geladeira, TV Smart, cafeteira, videogame e muito mais. Além do prêmio final de 50 mil reais. Confira o regulamento e cadastre-se no site promocalgirandosol.com.br. Quanto mais produtos você comprar, mais chances de ganhar. Promoção Girando Sol na sua casa. Para você curtir ainda mais o seu lar. Seja bem-vindo à UPRA Santa Maria, um lugar onde suas aspirações ganham vida. Aqui, acreditamos que a educação deve se adaptar a todos e, através de cursos presenciais noturnos, ensino híbrido e à distância, oferecemos a flexibilidade necessária para você conquistar os seus sonhos. Nossos professores são apaixonados pelo que fazem e estão prontos para trilhar junto contigo a sua jornada até o mercado de trabalho. Faça parte de um ambiente que valoriza cada passo da sua trajetória e impulsiona o seu crescimento. Venha fazer parte dessa história. Inscreva-se agora e descubra como transformar o seu futuro. Retornamos com Sala de Debate. Parceria comercial, Shopping China Rivera, o shopping dos importados. De La Páscoa Engenharia, há 29 anos transformando a cidade. E LabMed Análises Clínicas, há mais de 60 anos em sintonia com a vida dos gaúchos. Muito bem, para você que está nos acompanhando pela Rádio CDN e também pela TV Diário, nós estamos de volta com o Sala de Debate especial de final de ano aqui para você. Recebendo hoje o reitor da Universidade Federal de Santa Maria, o professor Luciano Schuch, e também a atual vice-reitora e reitora eleita da UFSM, professora Marta Adaime. Junto comigo na condução dos trabalhos está o jornalista Marcos Fonseca, que apresenta a primeira edição do Sala de Debate. A gente segue por aqui, este é o segundo bloco do nosso programa, e no bloco anterior nós falávamos, né, sobre essa necessidade de as pessoas da comunidade, da cidade, da região saberem mais informações sobre o que é produzido, o que é feito dentro da nossa universidade. Como caminhar a passos positivos em relação a isso, né? Como prosseguirmos com isso? Dá para dizer que esse é um grande desafio de mudar uma cultura, que a gente tem que mudar uma cultura dentro dos nossos pesquisadores, dentro da própria instituição, de conseguir divulgar melhor, parcerias. A gente está com um grande projeto, né, professora Marta, que a Marta vai concretizar, que é nós trabalhar também com mídia paga. A gente está fazendo uma grande licitação de contratação de mídia paga, uma grande campanha, que isso vai também alavancar mais para chegar na grande massa, usar TV, rádio e a questão da mídia impressa também, não só com nossos canais, mas é um desafio que a gente está fazendo. A gente está também com alguns desafios na terceirização de alguns profissionais, estamos contratando profissionais terceirizados, tanto para a casa da comunicação, quanto para a própria questão da área da inovação também. Então, esse é talvez o nosso maior desafio, de mudar uma cultura. E conseguir traduzir, que é outro desafio, a pesquisa, traduzir a ciência, para que a população consiga entender. Que a população entenda o que está sendo feito. Muitas vezes, quando um pesquisador fala, tem uma barreira da questão técnica, da dificuldade de entender. Para que serve aquilo? Por quando que a gente vai usar? Mas outro exemplo que eu gosto de mostrar, que às vezes as pessoas não notam, né? Quando eu terminei meu curso de graduação, comecei meu mestrado, naquela época, se eu falasse daquela época, quase 30 anos atrás, o que eu estava pesquisando, as pessoas diziam que era um absurdo botar dinheiro fora. Eu trabalhava com um sistema fotovoltaico. Uma placa fotovoltaica se usava só em satélite e lá nos polos, porque não tinha energia. Uma placa custava 10, 15 mil reais, uma placa pequenininha para alimentar um computador. E a gente pesquisava. Só que isso popularizou. Hoje, quase as pessoas podem... Naquela época, a gente dizia que as pessoas iam comprar em supermercado. Não chegou ainda, mas logo vão estar comprando em supermercado. Mas naquela época, qualquer um ia dizer que era um absurdo trabalhar com placa fotovoltaica aqui no FSM, porque não teria nunca mercado para isso. Era uma pesquisa inútil. E depois de 30 anos, a gente tem certeza que é uma pesquisa muito útil, que gera base para esses avanços. Então, mas como que eu traduzo lá naquela época a gente dizer que tem que trabalhar com esse tipo de tecnologia? E eu tenho certeza, se a gente chegar hoje para muitos pesquisadores e eles falarem o que eles estão fazendo hoje,
as pessoas vão dizer que é ridículo. Que nem muitas pessoas atacam a pesquisa que é feita na universidade. Mas a gente só vai ver o resultado quando? Daqui 10, 20 anos. Se a gente tem hoje iluminação por LED nas nossas casas, o maior grupo de pesquisa de iluminação por LED do mundo é na UFSM. E quando se pesquisava LED, um LED era mais caro, era uma fortuna um LED. Era uma fortuna, se usava só equipamentos caríssimos LED para iluminação. E o pessoal dizia que ia ter iluminação distribuída. Que são as fitas de LED, já dizia que isso ia acontecer há 20, 30 anos atrás, onde era inviável economicamente trabalhar com LED para iluminação, porque ele era muito caro. Mas eu digo, se não é essas pessoas que fazem esses avanços da ciência, mesmo sendo caro e não tendo... Há 30 anos atrás não tinha utilidade nenhuma LED para iluminação. Mas eu tinha certeza, se eu chegasse para a sociedade e dissesse assim, ó, nós estamos pensando LED para iluminação, uma fonte luminosa que ela é fria, que gasta menos, que vai durar toda a vida, não sei o quê. Só que o custo dessa iluminação, de uma lâmpada, ia custar uns R$3.000 uma lâmpada. O que eles precisam dizer? São loucos. São loucos. Mas os loucos que têm essa visão são os loucos que fazem a mudança do mundo. Então, por isso que a ciência, às vezes, não é compreendida no momento. Se a gente tem hoje também alimento e soja, hoje, na produção, maior produção de proteína vegetal do mundo, sendo no Brasil, porque teve muita pesquisa que foi feita há 20 anos atrás. 20 anos atrás que mostrou que era possível produzir soja em grande escala em todo o país. Eu não estou dizendo que eu sou favorável a essa produção de monocultura, mas a gente tem soja hoje porque foi feita a pesquisa nas universidades, claro, na Embrapa especificamente da soja, mas essa é a dificuldade da comunicação. Como que eu mostro hoje que eu estou fazendo vai ser utilizado daqui 10, 20 ou 30 anos à frente? Para muitos é um desperdício. É um desperdício. Mas a cura de muitas das doenças que são feitas, uma pesquisa de um novo fármaco para trabalhar, se ele for rápido, é 20 anos. Se for rápido, é 20 anos. Isso aqui tem que ser feito. Alguém tem que começar. E sabendo que pode pesquisar 20 anos e não chegar a lugar nenhum. Mas quando ele chega no lugar, ele muda uma geração, muda a sociedade. Foi assim com a penicilina, foi assim com vários avanços que a ciência fez. Se não tiver esses avanços, e aí a última fala, para não falar muito, que eu sou muito empolgado com esse defensor disso, um dos prêmios Nobel disse, se nós pegarmos todo o conhecimento das ciências das universidades para solucionar o problema de hoje, a gente não tem amanhã. É a mesma coisa que a gente pegar e comer as sementes. A gente não vai ter produção no futuro. Deixa eu perguntar, professor, eu sei que vamos fazer uma tentativa de prever o futuro aqui. E se for possível, existe alguma tecnologia hoje que se está estudando e que se a gente acha que hoje é uma coisa totalmente inviável, mas que pode no futuro mudar a realidade? Por exemplo, pesquisa com veículos a hidrogênio, agora que tem na universidade um carro a hidrogênio. Hoje parece uma coisa meio absurda a gente pensar, porque hidrogênio é caro para produzir, mas... existe alguma pesquisa que o senhor aposte que daqui a 20 ou 30 anos possa se popularizar e que está começando agora uma tecnologia? Uma que a gente está vivendo os veículos elétricos, né? Essa aí a gente trabalhou muito com os veículos elétricos, esse desenvolvimento, e agora está com hidrogênio. E a universidade, não só veículo hidrogênio, a universidade está tendo pesquisa de produzir o hidrogênio. Produzir o hidrogênio a partir da água, com processos, que esse vai ser uma grande revolução na questão energética. A gente tem grupos da química que têm feito trabalhos incríveis para... Foi que nem aconteceu no fotovoltaico com os painéis. Os painéis, o rendimento deles era muito baixo. O rendimento às vezes é 2% de conversão. Se perdia 98%. O hidrogênio está acontecendo isso hoje. Os processos de conversão estão muito baixos ainda. E só que a gente está pesquisando. Alguns projetos em laboratório estão chegando a 10%, 12% de rendimento. Em laboratório, na produção, cai lá embaixo. Depois pensar na segurança, né? Na produção, então isso está sendo feito. Então, quando nós chegar daqui uns 20 anos e conseguir produzir hidrogênio na nossa casa... Com segurança, para poder alimentar não só o veículo, alimentar já energia para a própria casa, daqui uns 20 anos, quem é que fez isso? Aí vai estar lá vários pesquisadores da universidade que estão desenvolvendo o processo. Hoje os processos são, como é que eu vou dizer, são ineficientes. É muito difícil de fazer uma produção com escala e com ganho de rendimento. Mas quem é que está trabalhando com isso? E esses trabalhos às vezes estão 5, 10 anos achando métodos. Qual reagente eu coloco para melhorar? Isso são testes. Isso é pesquisa. Testa, não deu certo. Começa um próximo. Isso tem um custo? Tem um custo. E está sendo feito isso na universidade? Na Universidade de Santa Maria. Então, quer dizer, quem ouvir esse programa daqui a 10, 20, 30 anos,
vai dizer, nossa, eles falavam isso lá naquela época, lá em 2025 eles estavam falando sobre isso, e na época era um absurdo, e a gente hoje tem de produzir hidrogênio em casa, que nem a gente produz bioinsumo hoje na própria a gente tem energia solar sendo produzida no isso aí. telhado de casa. Lá no início da década de 80 ouvia falar de internet e achava que ia ser uma coisa que a gente não ia ver. Exatamente, a tecnologia, o avanço da tecnologia foi muito rápido nesses anos, né? E eu acho que isso também ajudou bastante a universidade virar essa chave de ver que não precisa trazer a tecnologia. Exato. Esse pioneirismo meio que está no DNA da UFSM, né? Porque você falava da energia elétrica, me veio na cabeça a professora Luciane Neves, né? Às vezes participa conosco aqui do Sala de Debate, que é uma das principais estudiosas, né, do Brasil, da América Latina premiada em relação a isso, né? Que continua ainda fazendo pesquisas e contribuindo para essa discussão. Esse pioneirismo está no DNA da UFSM, né? Em várias questões, né? A gente agora teve os 50 anos, né, Luciano? Os 50 anos do Extensão Rural, né? Que é um programa também que é pioneiro no Brasil, assim, com essas questões também da economia solidária, extensão rural. Então, não é só na tecnologia, em várias questões, né? Farmácia, o curso de farmácia é um dos pioneiros também. Então, a gente tem tradição em vários aspectos. Bom, falando da transição de vocês, né? Porque estamos aí, acho que o professor Luciano deve estar retirando as coisas do gabinete já, né? Já retirou, gente. Né, professor? Já retirou. As gavetas já. Tá sorrindo, olha ali, tá rindo sozinho. E acredito que vocês há algum tempo já, desde a eleição da Marta, devam estar trabalhando nessa transição. Se vocês pudessem destacar os principais pontos dessa transição aí de gestão conversados até o momento, o que vocês podem destacar? Bem, a nossa transição é uma transição muito, muito, muito tranquila, assim, porque ela foi extremamente dialogada, né? E assim, não teve nenhum ponto em desacordo. A gente combinou que faria uma transição a partir do dia 15 de outubro, que no dia 15 de outubro o professor Luciano apresentaria o relatório da nossa gestão. E a partir dali a gente poderia começar já com as novas equipes, começar um trabalho de transição. O professor Luciano continuará conosco e pelo brilho no olhar dele e na fala já dá para perceber que ele vai para o Parque Tecnológico, né? Ele vai continuar trabalhando conosco, vai impulsionar o Parque Tecnológico, vai sair à busca de recursos para que a gente possa ter o desenvolvimento do parque. É a melhor pessoa para estar lá, porque com essa paixão que ele fala e com o nível de conhecimento que ele tem de tantas pessoas fora de Santa Maria, certamente ele é a pessoa certa para estar lá. E a gente, então, desde lá, vem trabalhando com as equipes para fazer essa transição. Mudou parte da equipe, não muito, mas acho que a gente mudou uns 40%. E já estamos nos preparando, então, para depois do dia 6, que é a posse solene, a gente já fazer um primeiro seminário de gestão, um seminário de formação para todo mundo que vai ocupar os cargos, né? E esse é o nosso grande início. Dizer que eu estou no dia 23, eu não sou mais reitor da universidade, o 23 dia de trabalho, 24 já não sou mais reitor da Universidade de Santa Maria, e a professora Marta, com muito orgulho de dizer que a professora Marta está assumindo a gestão da nossa universidade, no professor Tiago. Eu não tenho pessoa que é a pessoa mais capacitada para assumir esse cargo, não por ser mulher, mas sendo das pessoas mais experientes na gestão da universidade. E por falar em mulher, quando a professora Marta, o professor Risati, o chefe do gabinete, a professora Cristina estiveram muito envolvidos no início da caminhada, sabiam que eu não ia para a sucessão. A gente nunca falou para ninguém que eu não ia para a sucessão, porque sempre gera uma estabilidade. Só que quando eu disse que não ia, oficialmente que eu não ia concorrer, e disse que a professora Marta ia fazer a sucessão da universidade, foi a primeira vez que eu descobri o machismo na Universidade Federal de Santa Maria. Primeira vez que eu senti, porque eu nunca tinha visto machismo. As mulheres sentem. Nós, homens, eles não notamos o machismo estrutural que existe na universidade. Quando eu disse que a professora Marta ia assumir, eu vou dizer, a casa caiu. 5, 6 pessoas
disseram que estavam aptas a assumir o cargo, que a professora Marta era instável, que a professora Marta não tinha experiência, que a professora Marta não saberia conduzir a universidade, e ficou uns 2, 3 meses nessa instabilidade gigantesca na universidade. E aí agradecer a professora Marta pela força que ela teve nesse momento difícil da nossa universidade, e ainda nós sustentar e dizer, a gente vai ter uma reitora mulher na nossa universidade com uma extrema competência, porque a gente teve que sustentar muito, né, professora Marta, o nome, porque a experiência e currículo é o melhor de todos. Para concorrer, ganhar depois é mérito da professora Marta, mas para ser indicada. E é um processo natural, né? O vice vai assumir, é um processo natural. E quando foi uma mulher para fazer isso, não foi natural. Os homens, todos desqualificaram a professora Marta e se acharam aptos a estar no lugar dela. Não importa qual, não vou citar nomes, mas vários se achavam aptos de dizer que não era, que eu estava errado, que ia ser um erro colocar a professora Marta como concorrer, que nós ia perder a eleição, nós ia perder o nosso projeto. E, no fundo, eles estavam dizendo que eles estavam prontos. A senhora vai abrir portas, então, agora para as mulheres no Já comando da universidade. Muitas. Não, mas eu digo assim, certamente vai ser uma gestão marcada por algumas dificuldades, porque vai ser a primeira. As próximas que vierem vão ter as porteiras todas abertas. Sim. Mas, por enquanto... Então, a senhora está preparada para... acredita que vai haver algum tipo de... Eu já lidei muito bem durante toda essa caminhada, durante esses anos todos, né? São 36 anos, mais de 20 em cargos de gestão. Durante muito tempo fazendo o que não via, né? As questões machistas. Agora, nos últimos tempos, eu faço o que vejo e digo o que vi, né? Essa é a diferença. Quando eu realmente validei que isso existe, agora eu mostro o que vi. E nós já colocamos mais de 50% das mulheres nos cargos de direção. Acho que as mulheres precisam, sim, estar mostrando o que elas podem, né? Elas precisam estar fortalecidas. Muitas situações a gente vai enfrentar, eu sei disso, né? Mas a gente precisa encarar isso com naturalidade e apontar os momentos quando eles acontecem. Não dá para ter receio disso. E seguir a caminhada sempre com técnica, com propósito, não se esquecer disso, né? E é isso. Ui. Temos mais um tempinho para uma pergunta, Fonseca, para complementar, se for o caso. Seguindo nesse tema, né? A cidade de Santa Maria ainda não chegou nesse estágio ainda do desenvolvimento. Nós não tivemos ainda uma mulher prefeita. Nós temos uma primeira vice-prefeita, mas não tivemos mulher prefeita. A minha cidade natal, lá no sul do estado, este ano assumiu a primeira prefeita da história. Eu estou falando da cidade mais antiga do Rio Grande do Sul, com quase 300 anos de história. Então, assim, a senhora está marcando como eu digo, a senhora está abrindo um caminho para que daqui a 10 anos, ou 15, ou 20, outras mulheres vão estender isso e para elas vai ser bem natural esse processo. Espero que seja. Eu fui a primeira vice-reitora, não existia vice-reitora até então. Pois é. Então, esse caminho vai se fazendo, né? Tentando que seja natural, né? Assim como a professora Lúcia foi a primeira vice-prefeita, né? Então, a gente tenta levar isso de uma maneira natural. Poderia ter sido antes? Deveria ter sido antes, sim. Mas não foi, né? Por falta de coragem de algumas, talvez. Mas eu acho que chegamos e é isso que importa. O que a gente não pode é ter medo de continuar à frente e ter receio de estar à frente. Isso é que não podemos retroceder. Se eu puder complementar, Marcos, em relação a essa pergunta, né? E isso passa também pelos homens. Total. De dar espaço. Isso tem uma vez falando junto com a prefeitura, com partidos políticos, assim, só vai ter uma prefeita em Santa Maria quando os homens derem espaço. E está tendo porque a gente te deu espaço para a professora Marta. Te deu espaço para a professora Marta. Porque você não sempre vai ter homem, vai ter mulher apto a concorrer. E quem a gente vai apoiar? Quem te apoia nessa caminhada? Eu podia estar apoiando um homem ou uma mulher. Eu apoio a professora Marta. Então, isso faz toda a diferença. E aí, não estou fazendo campanha para a professora Lúcia, de forma nenhuma. Mas para a professora Lúcia ser uma possível
tem que ter espaço. Isso. Esse espaço vai acontecer quando o partido aceitar o nome dela, quando o atual prefeito aceitar o nome dela. Senão, nunca vai ter uma mulher, porque sempre vai ter um homem que vai estar sobrepondo. Então, é uma questão estrutural que eu senti quando indiquei a professora Marta. Você não sente. 6 homens vieram falar. 6 homens vieram fazer pressão, que era o maior erro da minha vida estar fazendo isso. Foi nesse nível, assim. Nesse nível de uma pressão gigantesca. Que bom que você errou, então, né? Exato, foi um erro. O menor erro da sua vida. Exato, com certeza. Mas eu sempre tinha convicção no nome da professora Marta, e eu vou dizer o nome da professor Thiago. Desde o começo eu disse, professora Marta, eu acho que o seu nome, e eu digo assim, eu sempre digo, e tem uma pessoa que está pronta e tem ideias incríveis, que é o professor Thiago Bandeira Marquesan, com essa visão também muito forte, que ele tem das mudanças, que eu digo, muito parecido comigo, o professor Burma, da experiência com a juventude, e agora mais forte ainda, a professora Marta é mais experiente, e o professor Thiago é mais jovem ainda, então é uma mudança que causa um casamento, certo? E eu vou dizer, e muitas pessoas dizem, não, é o professor Thiago que tem que ser o reitor. Eu disse, não, é a professora Marta que vai ser o reitor, e o Thiago é um grande amigo, assim, eu sei muita competência dele. O professor Thiago estaria pronto? Estaria pronto. Mas a vez é da professora Marta. E eu vou dizer, e tem outros tantos, ou talvez 10, 20 homens que estariam prontos também. Como teria outras mulheres prontas também. Mas a gente tem que defender quem? É o nome da pessoa que está mais qualificada e ainda mulher para fazer uma mudança que a gente precisa. Bom, agora a senhora entende, já conseguiu perceber o peso histórico? Em algum momento a senhora já parou para pensar nos livros de história daqui a algumas décadas? Sim, certamente. Da sua posição? E o peso, assim, dos parceiros, né, que reconhecem a nossa trajetória, que realmente estiveram conosco nesses momentos, a importância que isso tem, porque foram momentos muito difíceis, né? Nós sabemos o que nós vivemos nestes momentos, assim, e o quão importante é ter a firmeza, né, de segurar esse momento e dizer, não, agora é este nome, né? E o Luciano ter sido parceiro e ter sofrido toda essa pressão e ter se mantido firme, isso é muito importante, porque é o apoio da gestão. Muito bem, a gente vai para o nosso último intervalo. Na volta a gente continua conversando aqui sobre o presente e o futuro da Universidade Federal de Santa Maria nesse sala de debate especial de final de ano. Nós já voltamos. Estamos apresentando Sala de Debate. Passou. Que não foi pouca coisa. Que a gente passou da pressão. Estamos apresentando Sala de Debate. Há 30 anos, a Della Pasqua Engenharia segue sua trajetória com a missão de oferecer serviços de excelência aos seus clientes, apresentando soluções que possam melhorar a qualidade de vida das pessoas, encurtando distâncias e contribuindo para o desenvolvimento social e econômico de nossa região, através da infraestrutura, tecnologia e sustentabilidade. Della Pasqua Engenharia, há 30 anos transformando a cidade e região. Quando se trata da sua saúde, cada minuto conta. No LabMed, estamos sempre um passo à frente com tecnologia avançada e serviços especializados com atendimento 24 horas. LabMed Kids, Drive-Thru e coleta móvel. Tudo para que você tenha mais praticidade e agilidade no seu dia a dia. Fale com a gente pelo WhatsApp 55 3301 1012. LabMed, 60 anos em sintonia com a vida. Seja bem-vindo à UPRA Santa Maria, um lugar onde suas aspirações ganham vida. Aqui, acreditamos que a educação deve se adaptar a todos e através de cursos presenciais noturnos,
ensino híbrido e à distância, oferecemos a flexibilidade necessária para você conquistar os seus sonhos. Nossos professores são apaixonados pelo que fazem e estão prontos para trilhar junto contigo a sua jornada até o mercado de trabalho. Faça parte de um ambiente que valoriza cada passo da sua trajetória e impulsiona o seu crescimento. Venha fazer parte dessa história. Inscreva-se agora e descubra como transformar o seu futuro. Chegou o Clube D+, o clube de vantagens do assinante do Grupo Diário. Nele, você tem muito mais descontos em restaurantes, lojas, cinemas, academias, farmácias e muito mais. Vem ser mais. Assine agora pelo WhatsApp 55 32 13 7272 ou pelo site do Diário. Clube D+, muito mais vantagens para você. Retornamos com Sala de Debate. Parceria comercial Shopping China Rivera, o shopping dos importados. De La Páscoa Engenharia, há 29 anos transformando a cidade. E LabMed Análises Clínicas, há mais de 60 anos em sintonia com a vida dos gaúchos. Muito bem, para você que está nos acompanhando pela Rádio CDN 93.5 FM, a rádio do Grupo Diário, e também pela TV Diário, canal 526 da Claronet, e no YouTube do Diário de Santa Maria, nós estamos de volta agora com o último bloco desse Sala de Debate especial de fim de ano, hoje recebendo aqui o reitor da UFSM, o Luciano Schuch, e também a atual vice-reitora e reitora eleita da UFSM, a professora Marta Adami. Comigo, na condução dos trabalhos, está o jornalista Marcos Fonseca, que apresenta a primeira edição do Sala de Debate. Bom, estamos no nosso último bloco e o programa também ele é, de certa forma, para a gente relembrar algumas situações ao longo deste ano. E sem dúvidas, né, uma das mais marcantes deste 2025 é o trágico acidente com o ônibus que levava professores e alunos do Colégio Politécnico até um cactário, né, aqui na região dos Vales, que acabou aí ferindo dezenas e tirando a vida de 7 pessoas, né? Como foi enfrentar este momento e também como este assunto ainda é tratado dentro da universidade, professor Schuch? Com certeza foi um dos momentos mais difíceis da Universidade Federal de Santa Maria. Talvez só se equipara à própria Boate Kiss, que houve vários estudantes da universidade que faziam parte. E claro, e nós vivemos, né, professora Marta, esse momento, então a gente sentiu muito. Como é que eu vou dizer, para dizer assim, ninguém deveria passar por isso. A universidade trabalha com o futuro desses jovens, trabalha com o sonho desses jovens. E esse acidente que interrompeu a vida de 7 estudantes e feriu outros 26, com certeza um momento muito, muito difícil. Desde o primeiro dia, a gente vem trabalhando junto com eles, lá do acolhimento que foi feito, a gente esteve junto nos hospitais, lá na região toda, e se montou uma força-tarefa dentro da universidade para fazer esse atendimento. E desde lá, a gente tem se encontrado com eles. Claro, a gente demorou um pouco até poder organizar, mas a gente se encontra praticamente toda sexta-feira, a gente se encontra com as vítimas para discutir pontos, ver como a gente pode melhorar o atendimento, sabendo que tem uma limitação desse atendimento. Se perguntar para as vítimas se eles estão felizes ou não estão felizes. Como eu disse, eu não estaria feliz se tivesse acontecido com minha esposa ou com meu filho, e não estão felizes. Então é um momento muito difícil, mas a gente segue fazendo todo o atendimento possível. Claro, o uso do hospital de referência em relação a isso. Todas as vítimas já têm o seu atendimento e seguem seus tratamentos na rede pública. Claro, tem uma reclamação muito grande em relação ao tempo do atendimento na rede pública, no SUS, mas isso é um processo inerente do sistema. Então a gente tem se reunido, nós vamos fazer um encontro agora de transição, porque eu tenho acompanhado muito as vítimas, a gente já tem trabalhando junto com o Ministério Público Federal e Estadual para também intermediar essa relação das vítimas com a gente, com os atendimentos que é feito na rede pública, às vezes para poder acelerar e melhorar esse atendimento. A gente vai fazer uma reunião de transição junto com a professora Marta e o professor Tiago, para eles começarem essa transição junto com eles também, porque estar junto com eles é para mostrar que a universidade não deixou eles sozinhos nunca. Nunca. A gente está junto com eles e eu posso dizer assim, eu conheço todos eles por nome,
de estar acompanhando esse trabalho junto com eles, de nós ficar 2, 3 horas conversando, que muitas vezes é quase uma terapia em grupo, que é feita, eles têm a terapia deles em grupo, que é feita por profissionais, e uma que é feita junto com a gente, de conversar, entender as demandas e tentar melhorar essa demanda. Mas com certeza a vida desses estudantes foi impactada. 3 professoras também foram as vidas impactadas nesse processo, estão em estado de recuperação ainda, e vai marcar a nossa universidade. Marcou e vai marcar a nossa universidade. Essa discussão, a gente não entra no mérito, é uma coisa que a gente tem cuidado muito para entrar no mérito de possíveis culpados, causas, que isso só ao final da investigação. Porque qualquer coisa que a gente fala agora vai sendo ilação, porque a gente não sabe o que aconteceu ainda. A gente tem a nossa teoria do que aconteceu, está acontecendo uma investigação dentro da própria universidade e na justiça, hoje está no Ministério Público na Justiça, e no final desses processos vão se juntar esses processos e vão identificar possíveis culpados desse acidente. E a justiça chega a todos no momento apropriado. Só então a gente tem cuidado para não levantar dor dessas pessoas que já foram, para não trazer de novo ela para esse momento. Mas com certeza o acidente do ônibus foi uma marca muito difícil para nós, está sendo, e eu já assumi o compromisso junto com a Associação das Vítimas do Acidente do ônibus, que eu vou continuar. Eu saio da reitoria, mas vou continuar acompanhando eles nessas conversas, nessas caminhadas. A gente vai ter uma reunião já marcada com o Ministério Público, não vou estar mais como reitor, eu já assumi o compromisso de estar junto com a professora Marta, com o professor Tiago, porque aconteceu na nossa gestão e eu vou continuar junto nessa caminhada, porque é importante para eles. É importante para eles se sentirem seguros. Isso não quer dizer que eles estão felizes com a gente, mas estão seguros de estar junto com a gente, poder dizer os problemas que eles estão enfrentando e nós tentar achar os caminhos. Só que muitas vezes os caminhos a gente não tem a solução. E muitos deles já estão ingressando com ações de indenizações junto à Justiça, indenizações devido ao impacto que o acidente causou. Isso segue essas discussões na Justiça e nós seguimos fazendo atendimento dentro do ACOLE, que é uma equipe hoje de profissionais que faz atendimento junto às vítimas do acidente do ônibus. E medidas foram adotadas, né, de prevenção, de melhoria dos processos para evitar, por exemplo, que os veículos tenham algum problema, porque aqueles foi feito, né, a universidade mostrou as revisões do ônibus, tudo, mas em algum momento alguma falha pode ter acontecido, né? Então esses processos foram revisados? Todos eles foram revisados e hoje nós não temos ônibus grandes circulando mais, né, professor Luciano? Então, assim, na verdade, o estado de conservação do ônibus, teve uma discussão também que os ônibus eram velhos, os ônibus eram rodados. Com certeza, tem um rodado. Mas o ônibus tinha sido passado por manutenção preventiva, tinha certificação para rodar, tinha todos os itens de segurança no ônibus, certo? Foi identificado um possível numa dos freios de uma das rodas, foi identificado. Então isso a gente tem que identificar por que isso aconteceu, se passou por uma revisão. E quem faz a revisão não é a universidade, é uma empresa privada que faz. Por que não foi identificado? Isso a Justiça vai entender, certo? E tentar entender o que causou o acidente, certo? Mas o que a gente fez, a gente aumentou ainda mais o sistema de segurança, porque já tinha o sistema de segurança todo sendo implantado. O que a gente colocou agora é um sistema de rastreamento de todos os nossos micro-ônibus e vans, sistema de rastreamento que identifica velocidade, mudança de rota, para nós ter mais segurança. Não vai evitar acidente. Não vai evitar acidente, mas pelo menos eu tenho garantia que eles estão usando a rota, que eles estão fazendo certo. E se houve qualquer mudança de velocidade, a gente vai poder identificar mais fácil e online para poder verificar. O processo também de checklist da segurança mudou a forma de fazer, ou seja, a gente aumentou o grau de segurança, a gente aumentou a burocracia para o uso dos nossos veículos na universidade, para tentar dizer que, por mais que tinha segurança, e eu tenho certeza que ao final da investigação vai mostrar o trabalho da universidade para manter a segurança da nossa frota. Se a gente for pensar, uma das maiores frotas da região é da nossa universidade, que transporta grande número de estudantes, mas uma opção de gestão que a gente fez, não só na universidade, a maioria das universidades do país hoje já não tem mais veículos de transporte de ônibus de transporte. Terceirizam ou pagam auxílio, bolsas para aluno ir por ônibus de linha. Porque esses acidentes já aconteceram, não foi o primeiro que aconteceu. Já aconteceram vários em outras instituições que pararam com essa viagem de longa distância com o estudante. Não é que ele não vai poder fazer essas viagens, vai ter um congresso em Brasília,
vai se pagar o auxílio para ele ir no auxílio. Mas não vai ter mais esse deslocamento com frota, porque isso é um custo muito grande de manter essas frotas todas, manter 8, 9 ônibus circulando. Então a gente optou por não ter mais ônibus na universidade. Esse é um processo que já vem sendo discutido e esse acidente sim acelerou esse processo. E hoje dá para dizer que a maioria das universidades do país já não tem mais, a não ser para pequeno deslocamento, para projetos de extensão no seu entorno, por uma questão de aumentar a segurança. Aumentar a segurança. As empresas privadas fazem. Já fazem isso, exato. Já fazem isso há muito tempo, terceirizam exatamente para evitar os custos elevados. Mas além do acidente também, né, sua gestão enfrentou lá em 2024 as chuvas e o alagamento na universidade, do arquivo. Na universidade também foi um outro momento difícil, né? A senhora quer falar um pouco? Pode ter muito presente. Esse foi o dia 30 de abril, quando nós fomos avisados que o subsolo da reitoria estava inundando e minutos depois ele já estava mais da metade do subsolo totalmente alagado, sob risco de quem estivesse lá não conseguir sair porque as portas fechariam, né? Foi um momento muito triste, assim, a gente precisou dragar a água, chamamos as bombas para poder tirar e as pessoas querendo salvar o que tinha lá mesmo contra as orientações, né, sanitárias, que não deviam, mas todo mundo querendo salvar o que tinha ali. Foram momentos bem difíceis e os dias que se sucederam também, né? E muitas pessoas se perguntavam, mas por que o arquivo estava aí? Né? Se não é o melhor lugar para estar o arquivo, né? Não devia estar ali mesmo, né? Já era para estar em outro lugar, mas naquele momento as pessoas que geriam o arquivo não quiseram mudar, enfim, e aí vai ficando, e aí aconteceu essa tragédia. O fato é que disso surgiu algo fantástico, né? Que é a superação. De uma tragédia vem uma superação quando você tem as pessoas, né? E aí começaram a aparecer os voluntários, aí a pesquisa se associou e aí nós nos tornamos referência no país. Não só no país, né? Porque aí, não só no país. Aí veio a questão da proposta do congelamento e outras técnicas, inclusive radiação e outras, e o material começou a ser congelado, primeiro em containers, e daí não se tinha containers suficientes, aí loca containers de bares, né? Congela para evitar fungos, separa nas salas que tinham dentro da universidade, foi se separando, foi usando os espaços, até que o serviço se estabilizou e começou a se recuperar esse material e se chega um ano depois com totalmente todo o material recuperado. Arquivos históricos, material acadêmico de estudantes, né, do passado, material de pessoal, né, de aposentadorias, de tudo. Então, tudo recuperado, referência para todo o Brasil, o exterior. Um apoio incrível do Arquivo Nacional, que trocaram protocolos se baseando na experiência daqui. Então, algo assim fantástico, né, que aconteceu quando as pessoas são impulsionadas a fazer o seu melhor num momento de dificuldade, né? Então, esse foi algo assim que ficou como ponto positivo de uma tragédia. Dá para se dizer que esse trabalho feito de recuperação, que o maior congelamento do mundo de arquivo foi feito na FSM, tem um outro na Alemanha similar, mas esse é o maior do mundo. Onde surgiu essa ideia? De técnicos de educação extremamente qualificados, que não se tinha clareza, mas o caminho era esse, na hora disseram, vamos fazer isso, e aí vinham coisas, brotavam nos WhatsApp, ideias, pessoas de São Paulo, entravam em contato comigo, com a diretora do arquivo. Aí uma me dizia assim, professora, dá para fazer radiação com cobalto 60? E eu dizia, sim, eu trabalhei com isso quando eu estava na Unicamp. Mas tu tem que considerar que aqui nós não temos um irradiador. Você está em São Paulo, aí você consegue.
Você consegue um caminhão, transporta tudo e leva para um irradiador. Aqui nós não temos. E aí vem outra mensagem e diz, usa irradiador tal, infravermelho. Tá, mas aí também é difícil. E aí vem outra ideia, e aí surge a ideia do congelamento. E aí vem a questão da pesquisa, pesquisadores, professores e os técnicos. Congelar não é tão difícil assim. Congelador todo mundo tem. Até o cervejeiro da esquina tem um congelador. Loca um container e hoje a gente presta serviço em relação a essas técnicas para outras entidades que tiveram alagamento. Já foi captado 11 milhões de reais nesse projeto para construir 11 milhões de reais nesse projeto de recuperação. Todos os arquivos públicos do Rio Grande do Sul, ali, Porto Alegre, que perderam todos, universidades, estado, perderam todos, porque eles não salvaram nada, eles deixaram inundar. Todos eles vão ser recuperados. E além disso, outra coisa que vale a pena destacar daquele momento, foi um momento muito difícil. Nós não podemos esquecer que a gente evacuou a universidade naquele dia do alagamento. Só que a gente tem os estudantes que moram ali. E aí estava eu, a professora Marta, um grupo não era mais que 10, 11 pessoas ali, vendo como resolver esse problema para servir comida para os nossos estudantes. O RU ficou sem energia e faltou energia, alagou, parou de funcionar o restaurante universitário. Tinha que fazer janta naquele momento. Tinha que fazer a janta e no dia o café da manhã. E aí vai uma solidariedade muito grande de todos. A gente tentou tecnicamente contratar outros restaurantes da cidade, mas todos estavam impactados. Os públicos e privados não tinham condições de servir. E aí, no momento assim como é que eu vou dizer, não vou citar o nome das empresas, mas eu comecei a dizer, vou usar meus contatos. Eu liguei para 4, 5 empresários da Santa Maria e foi uma coisa até me emocionante de falar. Um de uma rede de supermercados disse assim, é só vocês pegarem um carro de vocês, venham ali que o segurança vai abrir, vocês pegam o que vocês precisarem. E olha o que aconteceu. Eu liguei para outro empresário aqui da cidade, tem uma rede de material de construção, e disse, eu preciso de dinheiro para nós poder comprar alguma coisa. Me passa o Pix, que o valor que tu precisa. Certo? E aí eu liguei em contato com outro que tem uma questão de panificadora. Eu disse, eu preciso de 1.500 pães para poder fazer o lanche para eles. Não deu uma hora, estava chegando lá os pães. Assim, a cidade toda se mobilizou. E ainda a gente conseguiu fazer a comida. Eles cozinharam, os próprios alunos cozinharam. A gente conseguiu material, carne e tudo, eles cozinharam no DTG, no espaço do DTG no Guarani, que eles têm uma cozinha lá. A gente conseguiu usar aquele espaço, um pouco de recurso nosso e essas doações, e assim foi incrível a mobilização. Ninguém perguntou, questionou. Só dizer assim, quanto vocês precisam, e essa da rede, assim, o segurança, vou avisar o segurança lá, o vigilante lá do nosso depósito, e eu disse, você consegue 1.500 latas de sardinha? Não tem isso no depósito. Mas, e arroz e carne? Não, isso tem, é só ir lá e pegar. Então, assim, de não questionar, da força daquele momento. E além disso, dessa questão que é emocionante também da cidade, a gente conseguiu fazer a comida, tudo, foi lindo, e vou dizer a mobilização dos estudantes. Aí eles disseram, tem um grupo do WhatsApp, também é emocionante, eles disseram assim, quem tem algum tipo de comida para ser produzida, tragam, porque nós vamos começar a juntar as coisas. Começou a chegar estudante com um punhado de arroz, uma batata, e começou a chegar e juntou em cima de uma mesa um monte de alimento, que é para produzir naquele momento que não tinha nem onde comprar, porque não tinha como sair, estava tudo fechado. Então ali vem a força das pessoas, da mobilização do nosso estudante e da comunidade também de Santa Maria, de ajudar. E além de tudo isso, então, primeiro momento foi uma questão de solidariedade que a gente ajudou na distribuição de água, distribuição de alimento. Nossos veículos ficaram à disposição da cidade. Nós levávamos as doações para aldeias, para comunidades distantes lá do Sereno, que distribuir, que muitas vezes os próprios carros da universidade estavam fazendo a distribuição. A gente colocou à disposição toda a frota para fazer isso. E depois dessa parte mais da solidariedade, vem a questão aí da ciência e da pesquisa. Aí a gente começou a apresentar projetos de resiliência, para tentar melhorar. Então, a gente criou o CARE, que era um grupo de fazer essa articulação da universidade. Ou seja, primeiro a gente ajudou, solidariedade. Agora, solidariedade, eu digo de nós botar ônibus para a região ali, para a região do Vale do Taquari, para limpar a escola, limpar a casa. A gente locou lava-jatos para botar no transporte para levar para lá, e com nossas equipes que ficaram limpando as casas das pessoas. Servidores públicos que disseram, eu vou voluntário. A gente dava transporte, dava tudo, comprava, a gente alugou equipamentos para eles poderem fazer esse trabalho. Só que depois disso a gente trouxe a ciência, daí a gente trouxe agora o conhecimento da universidade, com projetos estratégicos para o governo do estado, apresentando como fazer, melhorar de pontes, melhorar a questão da resiliência, recuperação da mata ciliar, a questão toda. E é só uma dor que eu tenho, isso eu tenho que dizer também. O governo do estado já apresenta os projetos para nós, que a gente vai financiar os projetos. A gente pediram para apresentar. Teve 12 projetos apresentados para o governo do estado, 11 do FSM. Sabe quantos foram financiados e foram implementados? Nenhum. Só nenhum.
E uma outra coisa que a gente pode pensar assim, mas como que a universidade enfrentou uma enchente e não tinha um plano de contingência, né? Poxa, nós nunca tínhamos enfrentado uma enchente. O Estado não tinha, o país não tinha. Agora, hoje, se a gente chegar lá no RU e disser assim, nós temos um plano de contingência, se tiver falta de luz, se tiver falta de água, temos. Hoje, nós temos uma adequação, toda ela com a empresa já com os descartáveis, com material, alimentação prévia, pré-pronta, tudo. Então, hoje nós sabemos como enfrentar, mas naquele dia a gente não tinha. Naquele dia tinha que ser na solidariedade. Não tinha nem celular. Naquele dia não tinha celular não funcionava. Na chuva a gente ia com o carro até um lugar, abria o vidro, gritava para o fulano. Eu pegava a lona daqui para cobrir a casa estudante, daí chegava lá, deu certo, eu buscava, então nós tínhamos uma rede que era nós com os carros e o QG era no hall da reitoria, sem luz, e nós fazendo esse enfrentamento ali, porque a gente tinha os estudantes, e tinha também vários laboratórios que a gente tinha ainda que cuidar, porque estavam infiltrando água, então a gente foi um trabalho... Foram momentos bem difíceis. Foi difícil, mas hoje, voltando atrás, foi lindo. Foi lindo de ver a força das pessoas. Muito bem, nós chegamos ao final do nosso programa, passou rápido este bloco, né? O programa todo, mas agradecer a presença de vocês, agradecer também ao Fonseca pela parceria na condução dos trabalhos, parabenizar pela gestão, né? Um legado importantíssimo que o senhor deixa e desejar uma excelente gestão, essa gestão que é histórica por si só, né? E que podem sempre contar com o Grupo Diário. Da mesma forma, continuem contando com a nossa UFSM, ela é nossa, né? E que tenhamos a mesma garra que tivemos nesses 4 anos, com todo o enfrentamento que nós tivemos, que nós tenhamos essa mesma energia aí para os próximos anos. Eu só agradecer, na verdade, o Grupo Diário tem feito uma grande cobertura, a Universidade faz, sempre junto com a gente nessa caminhada, e também desejar sucesso à professora Marta, ao professor Tiago nessa condução da universidade, que eu tenho certeza que vai ser feita com muito amor, com muita dedicação, muito profissionalismo. Sei que a universidade é forte pelo servidor público que trabalha nessa universidade e que essa interação com a cidade vai acontecer, com a cidade de região vai ser cada vez mais forte. Só parabenizar a todos que trabalharam esses 4 anos e que vão seguir trabalhando. É um projeto, né, professora Marta, um projeto de universidade e muda os gestores, mas o projeto da universidade segue transformando a nossa sociedade. É isso, Fonseca. Perfeito, muito obrigado, professor. Parabéns pelo trabalho executado. Parabéns também, professor, e sucesso em 2026. A gente vai ver, a gente vai acompanhar aqui, com certeza. Sucesso. Obrigado. Muito bem, vamos ficando por aqui. Para você, um ótimo Natal, um bom final de ano. Nos encontramos logo mais.